A Rádio Paulo Freire apresenta O que tem para hoje. Olá você que nos acompanha pelo stream da Rádio Paulo Freire. Eu sou Elaine Oliveira, jornalista, radialista e residente em comunicação popular. E está começando O que tem para hoje. Essa é sua revista eletrônica na Rádio Paulo Freire. Novembro é um mês marcado por datas que marcam a história do Brasil e do mundo. Mas existe uma data que, na nossa opinião, se destaca dentre todas. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Esta foi a data da morte do líder Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravização no Brasil. E para falar sobre o potencial negro, hoje a gente vai destacar a presença da mulher negra no cinema pernambucano. Mas antes disso, eu quero deixar aqui uma dica de livro. Narrativas Pretas, Antologia Poética do Sarau das Pretas. Quem faz a indicação é Selma Oliveira, mediadora da Biblioteca Amigos da Leitura, que fica localizada no Alto José Bonifácio. Selma também é integrante do coletivo Papo de Mulher. Simbora para a dica de livro de hoje? E a dica do livro hoje é Narrativas Pretas, Antologia Poética do Sarau das Pretas, que acontece em São Paulo. Esse livro foi feito coletivamente, né? É um fruto de um sonho dessas mulheres de criar, ampliar e fortalecer os espaços de fala e de escuta e o autocuidado com as mulheres negras, né? E nesse livro, elas sempre trazem esse provérbio, elas se sintetizam esse provérbio, um provérbio africano, que se diz: se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. E elas sempre trazem isso, né? E um outro que elas também trazem nesse sarau é: até que os leões contem suas histórias, elas sempre serão contadas pelos caçadores. E nesse livro, Narrativas Pretas, eu quero entrar em destaque com Ingrid Martins. Ela foi em primeiro lugar com a poesia Faca. Me diz qual é a faca que te corta. Navalha, faca de serra, serrote cego, sem dente, busão lotado, encoixada, homens mandando em seu ventre. Me diz qual é a faca que te corta. Peixeira, facão, gilete, faca de cortar pão, racismo a cada esquina, PM que faz arrastão. Me diz se não corta o que te fura. É governo que inventa doença, em sequência te vende a cura. É grito de amor, por favor, mas só vende amor que não dura. Me diz o que te despedaça. É nascer para ser alguém, mas crescer e se tornar uma farsa. É não sair de casa por medo e quando sai você vira ameaça. Não ter passagem para ir e também ver parar o seu parça. Me diz, porra, qual é a faca que te rasga? As paredes que te apertam, te sugem e também te esmagam. Essas mesmas paredes que ferem, mas nunca te dão quem afaga. Me diz, você é o peito exposto ou você segura a faca? Você é o atacado ou você é quem ataca? Você corta voo ou ajuda a dar impulsos? Sua faca anda cega ou sua faca corta pulso? Quem é você? O que você faz para se julgar tão verdadeiro? Você é um animal ou você é o açougueiro? E não importa quem é ser, se é abusado ou se abusa. No meio da guerra, eu só quero saber qual é a faca que tu usa. Ingrid, esse livro ele se encontra no acervo da Biblioteca Amigos da Leitura, que fica lá no Alto José Bonifácio. Eu sou a mediadora Selma Oliveira, sou mediadora do espaço e também sou integrante do coletivo Papo de Mulher. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE.
Você sabia que Catarina Poloni, uma das vozes que fazem parte da Rádio Paulo Freire, também é uma mulher negra, com uma trajetória não só no cinema pernambucano, como latino-americano. Eu conversei com Catarina sobre a trajetória dela. Simbora ouvir? Sou Catarina Poloni, sou profissional freelancer, eu trabalho com pós-produção de som para cinema e audiovisual. E eu também sou servidora aqui da Rádio Universitária Paulo Freire. Antes de entrar na universidade, eu já estudava música. Estudei música a minha vida quase toda no Conservatório Pernambucano de Música. E aí, quando foi o momento de fazer vestibular, eu não sabia o direito o que fazer. Então, vi que o profissional de rádio e TV, ele trabalhava nos bastidores. Mas já durante o curso eu tinha vontade de trabalhar especificamente com som para audiovisual, mas não sabia que isso era uma profissão. Eu não tinha ideia que existia formação nessa área, né? E aí depois que eu me formei, eu comecei a me enveredar pelo audiovisual, primeiro como editora de imagens, cheguei a trabalhar como editora de imagens. E aí, fiquei sabendo, através de um aluno, de um curso de audiovisual que eu estava dando lá no Homem da Meia-Noite, que existia a Escola de Cinema de Cuba. E eram 7 especialidades, e as 2 últimas eram edição e som. Aí, como eu não tinha conhecimento que som era uma coisa à parte, eu escrevi para tirar dúvida, né? Eu disse que eu queria me inscrever para edição e som. Aí a pessoa responsável me respondeu: não, edição é uma coisa e som é outra. Eu, encontrei o lugar para estudar, né? Som para audiovisual. Aí foi na Escola de Cinema de Cuba, onde eu tive essa formação para trabalhar especificamente com som para audiovisual. Desde o planejamento do som no roteiro de um filme, ou de um programa de TV, ou de uma série para streaming, até a gravação, ou seja, a produção mesmo, a gravação num set ou na rua, chegando até a pós-produção de som, que é o desenho de som em si, que é onde você executa o que você planejou, e a masterização, que é quando você finaliza, mixa e finaliza o som para o produto audiovisual, né? Aí foi assim que eu cheguei na profissão. Eu tinha vontade de trabalhar com isso e, por acaso, eu descobri uma escola que forma pessoas. E é verdade que a maioria das pessoas nessa área são homens. Eu acho que é uma coisa cultural de achar que quem lida com equipamento é homem e mulher lida com produção, lida com organização, secretaria e coisas mais assim de organização mesmo, entendeu? E que não bota a mão na massa, não pega em equipamento, não lida com equipamento. Mas, essas coisas estão mudando, assim, eu sei que eu sou minoria, mas também estou consciente que as coisas estão mudando e eu tenho visto cada vez mais mulheres diretoras de fotografia, mulheres diretoras de som, mulheres mixadoras, entendeu? Mulheres fazendo som direto, compondo música para audiovisual. Eu tenho essa sorte de não ter sofrido preconceito, assim. Às vezes eu acho que as pessoas ficam surpresas por saberem que eu sou uma mulher negra. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Aproveitando que o que tem para hoje fala sobre mulher negra no audiovisual pernambucano, a gente aproveita para dar dicas de filmes nos quais Catarina Poloni trabalhou. Ela destaca algumas produções brasileiras e estrangeiras. Vamos conferir? Dos filmes pernambucanos que eu trabalhei, que eu considero de destaque, eu posso citar O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, e Rio Doce CDU, de Adelina Pontual. Foram filmes que ganharam bastante prêmios no Brasil e fora do Brasil, e inclusive prêmios de melhor som, melhor edição de som, etc. Fora do Brasil, eu cito Prófugos, do diretor chileno Pablo Larraín. Esse diretor, inclusive, já teve filmes indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E aí foi uma série feita para HBO Latina. Também posso citar o trabalho feito para a ONG Down Feminist, que significa Alvorecer Feminista, para essa ONG internacional feminista. E aí a gente fez 7 curtas de animação e 2 médias-metragens de live action. E aí essa série de curtas e média-metragens da Down Feminist, os curtas de animação foram dirigidos por uma diretora nordestina chamada Nara Normandi,
que é de Alagoas e que morou muito tempo aqui em Pernambuco e que agora vive em São Paulo e é uma diretora bem interessante. É isso, eu acho que esses 4 trabalhos resumem um pouco minha carreira e são trabalhos que você encontra na internet, no YouTube. O Rio Doce CDU está no YouTube, o Som ao Redor está em plataformas de streaming, a série da Down Feminist também está no YouTube, e a série Prófugos está na plataforma da HBO Latina, né? Então todos esses trabalhos são fáceis de acessar se você quiser conhecer um pouco do que eu fiz ao longo da minha carreira trabalhando com pós-produção de som para cinema e audiovisual. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Você pensa em trabalhar com edição de áudio no cinema? Se sim, se liga na dica que Catarina deixou para você que está acompanhando o que tem para hoje. A dica que eu dou para quem está querendo trabalhar com som para audiovisual é começar fazendo com o que tem, assim. Não tem equipamento, tenta fazer as coisas no celular. Minha escola foi o conservatório, foi a rádio, porque durante meu trajeto na universidade eu sempre preferi áudio, então eu gravava, editava, fazia locução. Então isso tudo eu sei que muita gente não tem acesso aos equipamentos, mas tipo, você pode começar trabalhando e experimentando com o que você tem, sei lá, com celular. Outra escola importante para mim foi a escola de edição de imagens. Computador bom, com software profissional de edição de imagens não é acessível a muitas pessoas, mas você pode começar experimentando com o celular. E aí você pode ir praticando e se aperfeiçoando, e quando as oportunidades aparecerem, você não pode deixar passar. A gente sabe que é difícil, né, lidar com tecnologia, porque é caro, muda muito, está sempre se atualizando. Mas o meu conselho é esse, buscar informação. Os softwares profissionais que a gente usa, antes a gente tinha que conhecer alguém, conhecer o estúdio para poder ter acesso. E hoje a gente tem acesso a tutoriais do Pro Tools, por exemplo, que é o software usado em pós-produção de som para audiovisual no mundo inteiro. A gente tem tutoriais no YouTube de fácil acesso, e se você fala inglês, tem muito tutorial bom em inglês e espanhol. Se você não fala inglês, tem muito tutorial bom em espanhol também. Então é isso, ir procurando as coisas por conta própria, e quando surgiu uma oportunidade, que foi o meu caso de fazer o vestibular para a Escola de Cinema de Cuba, eu fiz e fiz um esforço enorme para não deixar passar essa oportunidade, né? Então a dica que eu dou é essa: estude, experimente e corra atrás. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Você é estudante da pós-graduação em comunicação da UFPE? Se sim, se liga no que vai acontecer no dia 28 de novembro. No dia 28, o PPG-Com da UFPE vai realizar o evento PPG-Com em Movimento, Novas Trilhas e Diálogos em Comunicação. No encontro voltados a estudantes do programa e aos ingressantes em 2026, serão apresentadas as linhas de pesquisa, o corpo docente, e também serão lançados livros de autoria dos professores e professoras da pós-graduação. Para ficar por dentro da programação completa, basta acessar o Instagram ppgcom_UFPE, repetindo para tu não esquecer, ppgcom_UFPE. Em celebração ao mês da consciência negra, o Festival Literatura Negra chega à sua 5ª edição. O festival foi idealizado pela jornalista e escritora Jaqueline Fraga e tem como objetivo valorizar a literatura negra e a produção intelectual efervescente do Estado, ao mesmo tempo em que propõe debates e ações sobre equidade. A proposta é promover um grande encontro aberto ao público, sempre reunindo escritores naturais ou radicados em Pernambuco, além de convidados especiais. Em 2025, o Festival de Literatura Negra homenageia as escritoras Inaldete Pinheiro e Cida Bento. O Festival Literatura Negra vai acontecer nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, no térreo do Auditório Dom Helder, na Unicap, das 14 às 21 horas. O evento é aberto ao público e não paga nada para entrar. Você também pode acompanhar toda a programação no Instagram Festival Literatura Negra.
Quer ter seu programa na Rádio Paulo Freire? Lançamos o edital da chamada pública, que vai selecionar programas da sociedade civil para compor a grade de programação do ano de 2026. Não é obrigatório ter CNPJ para se inscrever. Se você atua no coletivo de comunicação, é produtor independente ou tem algum projeto pessoal de extensão, pode se inscrever. A chamada pública está no ar na Rádio Paulo Freire e as inscrições vai até o dia 28 de novembro. No site você também vai encontrar o edital e formulário de inscrição. Então anota aí, Rádio Paulo Freire, ufpe.br. Repetindo, pega o papel e caneta para tu anotar. Rádio Paulo Freire.ufpe.br. Vamos pensar sobre o encontro da memória e do futuro através das fotos? A Galeria Capibaribe recebe Foto Preta, mostra de fotografia negra de Pernambuco. A mostra tem coordenação e curadoria de Ronaldo Cruz, que selecionou 20 fotógrafos de diferentes regiões de Pernambuco. Nas paredes da galeria, o visitante poderá ver fotos que mostram a ancestralidade negra em diálogo com os 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. A intenção é criar um arquivo sensível da espiritualidade preta em Pernambuco. Foto Preta, mostra de fotografia negra em Pernambuco, está em cartaz na Galeria Capibaribe, no térreo do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, até o dia 17 de dezembro. Essa galera tá concorrendo a um prêmio por júri popular, viu? Então, chega no CAC, aprecia as fotos belíssimas dessa amostra e depois vai no Instagram do Projeto Votar. O perfil é Foto Preta. A Galeria Capibaribe fica aberta de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. O que tem para hoje faz uma pausa agora, mas não sai daí que no segundo bloco, eu, Elaine Oliveira, continuo aqui para falar sobre a presença da mulher negra no audiovisual pernambucano com uma entrevistada que é muito conhecida, a Calu Pacheco. 10h17. E aí, minha gente, beleza? O Exame Nacional do Ensino Médio acabou de acontecer. E daqui a pouco abre as inscrições pro SISU, ProUni e FIES. E cê tá ligado, se você for preto, pardo ou indígena, tem direito à cota, né? Desde 2012, a lei de cotas garante a quem sofreu em toda a nossa história com a falta de oportunidades iguais, possa tirar um pouco essa diferença e entrar na universidade pública. Mas não é só nas universidades não, vice. A lei de cotas dá a chance à criançada negra da periferia de ser médico, juiz, jornalista ou sei lá o que quiser ser. Cota não é privilégio não, é uma reparação por um passado que jogou o povo negro na pobreza desde a escravidão. E só com mais chance de entrar na universidade que a gente supera a desigualdade. Não podemos esquecer que estamos ligados ao passado e temos obrigação com o futuro. Por isso, neste ano celebramos 10 anos da lei de cotas e dessa vitória do povo negro que agora tem direito de estudar onde e o que quiser. Uma ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. O que tem para hoje está de volta. Eu sou Elaine Oliveira, jornalista, radialista e residente em comunicação popular aqui na Rádio Paulo Freire. Eu tenho certeza que você já ouviu a seguinte frase: lugar de mulher é onde ela quiser. Esse lugar pode ser no set de filmagens de uma produção audiovisual, na direção de um filme ou produção de um videoclipe. Para mostrar isso na prática, eu vou conversar com Calu Pacheco, graduada em jornalismo, aluna da pós-graduação de narrativas contemporâneas do audiovisual e fotografia na Unicap e do curso técnico em áudio e vídeo na ET Dom Bosco. Calu Pacheco é co-criadora e roteirista da animação Bia Desenha. Realiza a curadoria de festivais como Animagem, Lanterna Mágica, Semana do Audiovisual Negro em Pernambuco, além de 6 edições da Mostra Leimar, idealizada em 2021. Em 2025, foi premiada com o curto Epifânio. Seja bem-vinda, Calu, à Rádio Paulo Freire. Olá, Elaine, um prazer estar aqui falando com você e com os ouvintes da Rádio Paulo Freire.
Calu, agora a gente vai para um bate-papo. A gente vai falar agora sobre a presença da mulher negra no audiovisual pernambucano. E aí eu vou começar com a primeira pergunta. Você transita em várias áreas, jornalismo, audiovisual e sala de aula. Como esses lugares influenciam o seu olhar de mulher negra que atua no cinema pernambucano? Eu acho que no primeiro momento é importante perceber como estão sendo ocupados os espaços e como ao longo dos anos isso vem se transformando. Não é algo recente pensar a ocupação das mulheres negras no audiovisual. É sempre bom reverenciar aquelas que vieram antes. E, nesse sentido, eu posso mencionar, por exemplo, a Adélia Sampaio, que ela foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Então, inspirações como essas nos dão força para que a gente continue dando nossa continuidade no nosso trabalho. Ao mesmo tempo, ainda existem muitas barreiras, Elaine. Entendo. Então, o que te motivou a buscar especializações narrativas contemporâneas do audiovisual e de que maneira essa formação dialoga com a sua construção de narrativas negras? Eu acredito que sempre é importante buscar o conhecimento, né? A gente está aqui dentro de uma rádio que fica dentro de uma universidade pública e eu também resolvi fazer essa retomada de um compromisso comigo mesma dos estudos. Porque, na verdade, a gente aprende muito com a rua, a gente aprende com as brincadeiras populares, a gente aprende com a nossa família, principalmente. Ao mesmo tempo, por sermos mulheres, e ainda mais mulheres negras, a gente sempre precisa de uma validação, de uma legitimação. E aí, neste sentido, eu coloquei a mão na massa para estudar, para pesquisar, mas, vamos dizer assim, burocraticamente, porque eu nunca deixei de estudar, né? Através da minha avó, da minha mãe, mas com o ensino formal, a gente acaba conquistando outros espaços que muitas vezes são negados para as mulheres negras justamente por causa das velhas e boas carteiradas que a gente às vezes tem que dar uma volta por aí também para alcançar outros espaços que normalmente nos negariam. Os saberes populares, né, da avó, da mãe, ali da vizinhança, das brincadeiras, isso faz toda a diferença. Calu, eu gostaria de falar sobre o projeto criado e roteirizado por você, Bia Desenha. Como foi que surgiu a série de animação? Bem, a série Bia Desenha, que é uma alegria falar sobre ela, porque ela tem trazido muitas alegrias, tanto para a gente que trabalhou, quanto para as pessoas que assistem, foi um convite a partir do meu criador, brinco assim, chamando Neco Tabosa. Existia um edital do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um recurso que vem do governo federal, e existia um tema ali para ser desbravado, que era a desobediência poética. Então, a gente escreveu os roteiros, tendo esse mote, e pensando justamente que a Bia, que tem o seu primo Raul, lá na ficção deles, eles praticavam desobediência poética através dos desenhos. Então, foi muito importante contar com esse tipo de incentivo à produção audiovisual, especialmente porque a gente vem de uma infância, né, Elaine, em que a representatividade era muito inferior à que tem hoje. E ainda bem, hoje eu consigo contribuir com essa representatividade com a série como Bia Desenha. E aí foi fluindo, né? Trouxe várias referências também dessa minha infância, da infância no quintais, dos quintais em Camaragibe, dessa família não tradicional, né? Na verdade, é mais tradicional do que qualquer outra, as famílias com outras organizações que não nucleares, né? Então, Bia tem a sua mãe, Rafaela, né? João, que é o pai de Raul. Então, Bia e Raul são primos e eles moram naquele quintal compartilhado. Quem nunca, né? É muito comum na nossa família brasileira. Ô, Calu, onde as pessoas podem assistir o Bia Desenha? Olha, atualmente é possível encontrar facinho no YouTube. Tem o episódio Anjo de Jambo, que é o episódio piloto, que foi o primeiro a ser escrito. E tem alguns outros episódios que estão com acessibilidade, que vocês conseguem ver com audiodescrição, com LSE e com Libras. Além disso, para ver todos os 13 episódios da série, é possível encontrar no site do Sesc TV, que recentemente o Sesc licenciou. Fora isso, no Cineclube ou no festival mais perto de você, que Bia continua circulando bastante. Nesse final de semana agora a gente está indo para Paulo Afonso, na Bahia, vai ser exibido lá e as produtoras de lá, né, Clara e Bia, falaram que querem que Bia Desenha vire febre nacional.
Aí tá na mão. Quem tiver interesse em exibir no seu cineclube ou mesmo no sua mostra, festival, sala de aula, encontra a gente lá no Instagram, @BiaDesenhaBia. Massa, não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Assim, falando ainda em Bia Desenha, né? Não tenho dúvidas que vai ser uma febre que todo mundo vai conhecer. Tem algum projeto para dar continuidade para uma segunda temporada? Tem algum projeto ou tem e não é possível falar agora? A pergunta que não quer calar, né? Porque essa série, ela estreou em 2019 e ficou na TV Brasil, na TV Cultura, foi pro TV Canal Futura e esses caminhos que eu estou contando, que ela tem feito. E fica sempre perguntando, onde é que está essa segunda temporada? Calma, gente. Ela está escrita, eu e Neco Tabosa, né, que somos corroteiristas, escrevemos. No entanto, o processo de política pública, ele tem um caminho. Então, o fundo setorial do audiovisual, que eu falei antes, é como se fosse um grande fundo de empréstimo, por assim dizer, em que eles pagam recurso para a gente fazer a série. Uma vez que a série ficar pronta e começa a render recursos, ela começa a retornar para o fundo para que outros projetos de outros realizadores e produtoras do Brasil sejam incentivados. Aí o que acontece? Até o ano que vem, a gente está passando por esse processo de finalização desse ciclo, para que corra tudo bem, para que a gente consiga medir termômetro de como foi o alcance da série. E agora a gente fica aguardando novas oportunidades. Não tenho muito a dizer. A gente sabe que a semente está plantada, mas não acabou a história por aqui não, gente. Vocês que são fãs, continuem dando força que vocês sempre dão nas redes sociais de Bia Desenha e a gente vai regando essa sementinha. Massa, obrigada por compartilhar essa informação com a gente, que a Bia Desenha está aí na expectativa de ter uma segunda temporada. Calu, você tem uma trajetória de curadoria. Chegou a participar de festivais como Animagem, Mostra Godivana, Semana do Audiovisual Negro em Pernambuco. Também idealizou a Mostra Leimar. Como é para você ser uma mulher negra decidindo quais obras ganham visibilidade? Olha, que pergunta maravilhosa, Elaine. Realmente, esse recorte de ser mulher e de ser mulher negra em relação à curadoria ainda dá muito o que falar. Porque a gente sabe que é um lugar de poder, de decisão. É um lugar também que define os contornos da produção audiovisual. No meu caso, eu faço recorte muito com a animação. E os critérios são muito excludentes, principalmente para a população preta e periférica. Pensa comigo, a gente está falando aqui de gênero, como é que é a jornada dupla e tripla da mulher e da mulher do audiovisual. Então, qual é o resultado de uma produção audiovisual feita por um homem branco, de classe média, que tem um maior ativo valioso hoje em dia, que é o tempo, e a produção audiovisual nossa, das mulheres negras, que tem que driblar desde uma falta d'água, que é o que está acontecendo lá em Santa Mônica, Camaragibe, onde eu vivo, que mexe com a nossa saúde mental. Então, tudo isso aí é atravessado. Então, como curadora, eu tenho essa sensibilidade de não me ater somente ao que é dito e visto como qualidade. E olhar para a perspectiva da precariedade, que é quando a gente fala, essa luz, você que é fotógrafa, né, Elaine? Você saca disso também. Então, eu consigo fazer arrodear, dar um contorno para além do que é a qualidade. Consigo entender a narrativa, procuro, né? Entender o que está por trás daquilo, as dificuldades que às vezes vêm à tona, para, quem sabe, chegar a um equilíbrio e a gente, enfim, começar a ter equidade para, de fato, se apegar a questões estritamente do campo da qualidade. Então, a curadoria é olhar justamente de onde é que vem essa realizadora, esse realizador, por que essa história é importante, o que é que tem de novidade, o que é representatividade quando é contada pela própria pessoa que fez, que viveu, e quando é contado pelo outro. Então, tudo isso eu levo em consideração e acabo trazendo em algumas formações que eu costumo dar, em curadoria, em roteiro também, para ir também revolvendo isso aí, mudando essa realidade. Massa. Calu, deixa eu ver aqui. Calma que deu uma perdida, mas a gente já volta aqui.
Na sua curadoria, o que você percebe como principal diferença entre obras feitas por pessoas negras e obras que apenas retrata pessoas negras? É como eu vinha dizendo, então, a gente tem que se preocupar bastante com isso, porque há muito tempo, quando a gente pensa a ideia do cinema negro, a gente tem que questionar o que foi a representação das pessoas negras no cinema até a gente lançar a mão e contar nossas próprias histórias. Então, foi no contexto do cinema negro que surgiu em muito a questão do blackface, que é totalmente pejorativo e racista, onde haviam estereótipos negativos para as pessoas negras. Então, hoje, como curadora, também eu consigo perceber a representatividade muito além do que está na frente das câmeras. E não só como curadora, né, como roteirista, como diretora, eu consigo me preocupar com quem está pensando essa imagem. Então, uma imagem feita por uma fotógrafa vai trazer um olhar sobre aquela mulher totalmente diferente do que um olhar masculino. Então, a representatividade ela não se sustenta apenas na frente das câmeras. Tem que ter uma equipe realmente comprometida e convivência por trás delas. Então, para você que chegou agora, eu sou Elaine Oliveira e estou apresentando o programa que tem para hoje. Neste momento, eu estou conversando com Calu Pacheco, que está aqui no estúdio. Ela é realizadora audiovisual. E se você quiser interagir conosco, é só deixar um comentário no YouTube, onde estamos fazendo a transmissão. Aí você aproveita e compartilha esse link no grupo da família, no grupo da sala de aula, dos amigos, aquele colega chegado para você que curte o cinema pernambucano, né? Então, Calu, você sente que o cinema pernambucano tem avançado em relação à presença de mulheres negras na direção, roteiro, fotografia, ou ainda há um apagamento dessas mulheres? Rapaz, claro que tem outras pioneiras que chegaram antes de mim que vão ter uma percepção. Mas eu, como uma das cofundadoras do coletivo Negritude do Audiovisual Pernambuco, e que vi surgir as cotas, não só de gênero, mas as cotas raciais nas políticas públicas, a gente viu esse impacto na aprovação de projetos feitos por realizadoras negras. Mas não somente os curtas, longa-metragens e séries também são importantes. Afinal, é onde circula boa parte do dinheiro nesse mercado audiovisual que a gente tem aqui. Ontem, nós estávamos no Cinema São Luís, teve uma sessão destinada à universidade, à produção audiovisual na universidade. Existiam várias jovens realizadoras negras que estavam lá presentes. Essas narrativas, realmente, como eu falei no começo, elas contribuem com a construção do imaginário do que é a mulher negra, do que é a negritude a partir de nós mesmas. E eu tenho um olhar positivo porque, por exemplo, o Bia Desenha, né? Que tem essa nossa protagonista, a Bia. Tem várias crianças que assistem. Eu acho que isso é essa contribuição para esse caminho continuar sendo tocado, sabe? Então, eu ainda acredito que a política cultural teve uma perspectiva bem interessante, que só contabiliza a cota, principalmente, quando essas mulheres negras elas estão em lugares de decisão. Não adianta você só chamar a mulher negra para atuar, tem que chamar realmente para dirigir, para roteirizar. Então, isso vai mudando esse cenário. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a classe da política cultural de Pernambuco, do Brasil, ainda se torna muito farinha pouca, meu pirão primeiro. Pensa comigo, o cinema pernambucano. Quando a gente pensa nos nomes do cinema pernambucano, quem nos vem? Homens brancos. Quais são eles? Kleber Mendonça Filho, Gabriel Mascaro, o nosso próprio professor hoje, programador do Cinema São Luís, Pedro Severien, Sérgio Oliveira, entre outros, que se autodeclaram pessoas brancas. No entanto, por muito tempo o cinema pernambucano era marcado por esses lugares. Assim como o estudo no Pernambuco, a gente sempre referenciava quem? Gilberto Freire. E o que é que eles traziam de contribuição?
descendências coloniais. Então, eu acredito que não só eu, como Iane Mendes, Dandara de Moraes, você própria, Elaine Oliveira, Catarina Apolônio, tantas, Cíntia Falcão, Juliana Lima, Biarrites, são uma série de realizadoras negras que estão aí colocando seus lugares, mesmo quando tudo diz ao contrário, né? Então, eu consigo ser positiva porque eu consigo nomear várias hoje em dia. Coisas que antes eu precisei passar por vários episódios de racismo e de machismo para entender o que de fato estava acontecendo nessa marginalização. E não só de mulheres, a gente também fala na perspectiva de gênero, né? As pessoas não binárias, pessoas transmasculinas também, mulheres que não são cis, mulheres trans, travestis também. Está tudo num processo de inserção que está mais que passado da hora e que faz parte de uma reparação histórica. Diante da sua fala, a gente consegue ver que o estereótipo da produção audiovisual, tanto em Pernambuco quanto no mundo, está mudando. Então, a gente segue desbravando esse caminho, derrubando muros e criando pontes. Então, Calu, qual orientação você daria para quem está começando a se interessar pelo mercado de trabalho, pela produção audiovisual? Eu acho que, para estar nesse ambiente, que por muitas vezes vai ser tóxico, para quem está num lugar de ser mulher, ou de ser mulher negra, ou de ser homem negro também, que a gente sabe que os homens negros no Brasil são os que estão mais fora do ambiente de trabalho, que estão mais na taxa de mortalidade, que estão mais encarcerados, enfim. Então, a gente tem que entender o cenário que a gente está, para saber os desafios que vão vir adiante. Dito isso, a paixão pelo que se faz. Quem é jovem, está começando a definir seu futuro profissional, é interessante que não se deixe vencer pelos lugares que as pessoas dizem que não são para nós. Então, compromisso com estudo é super importante, mas eu também não falo só do estudo formal, né? Tem várias oportunidades aí de oficinas, oportunidades de participar das culturas populares, contribuir filmando, talvez, esses ambientes, às vezes não mirar para a hegemonia, não mirar para os lugares dos status quo, do prestígio. Começar na base, eu acho que é muito importante. Começar a filmar nossas comunidades, começar a filmar os núcleos que a gente está inserido. É um caminho de compromisso com de onde a gente vem e de aprendizado que vai nos levar a lugares cada vez maiores. É um caminho que eu vim fazendo, que eu vejo muitas pessoas fazerem também. Incentivo estudantes que trabalham comigo, que estudam comigo, a fazer esse caminho, porque quando a gente tem uma base firme, né, Elaine, a gente consegue caminhar com o pé no chão e alcançar mais distâncias, lugares mais distantes. Na sua opinião, qual a importância das ações de políticas públicas voltadas para a produção audiovisual? Pois bem, gente, é importante demais, porque isso é uma grande peneira, né, que define quem fica dentro e quem fica fora. E, para isso, a gente tem que ter atenção, porque são cascas de banana que são voltadas exatamente para deixar de fora aquelas pessoas que, muitas vezes, não tiveram acesso a um letramento, a uma educação de qualidade. Então, as políticas públicas já avançaram bastante com a questão das cotas que eu falei. Os editais da Lei Aldir Blanc, eles vieram mais simplificados, porque quem está nos primórdios do Fucultura sabe o quanto era complexo alcançar um incentivo, você na cara e na coragem, às vezes sem traquejo de escrita, que a favela, infelizmente, não tem tido acesso, né, a uma educação que tem autonomia. Temos aqui a Paulo Freire incentivando também esse aprendizado. Então, assim, a política cultural ela está sendo estruturada, mas para a gente ter melhorias nela, a gente também tem que participar. E não é só se inscrever, não. Participar de discussões de conselho, entender quem são os gestores, cobrar. Eu acho que a questão da política, né, ela não é só de 2 em 2 anos. A gente tem que saber o que é que os gestores estão fazendo e reivindicar, que faz parte de um processo de reparação histórica, porque a gente vem de um processo de
principalmente pessoas racializadas, né? De um grande genocídio, da escravização, de uma questão que mexe com a nossa autoestima e vai refletir nos nossos projetos, infelizmente. É claro que as coisas hoje estão bem mais floridas, assim, estão mais férteis, mas ainda é importante reivindicar editais mais acessíveis, que a gente não fique somente com os recursos voltados a ambiente da formação, que é super importante, do Cineclube é super importante também, mas os grandes recursos também para longas metragens, para fazermos festivais, e tudo isso vai ter um impacto positivo na nossa estrada aí, enquanto realizadores negros e negras. Calou, o papo tá massa, mas estamos encerrando a nossa entrevista com você, que é essa realizadora e curadora audiovisual potente. Foi um prazer te receber aqui no programa que tem para hoje, aqui nas dependências da Rádio Paulo Freire. Olha, muito obrigada, Elaine. Foi um convite muito potente, porque é a primeira vez que eu venho aqui na Rádio Paulo Freire. A universidade pública é um lugar ainda que é distante para muitos de nós. Eu mesma não acessei ainda. Hoje eu acesso enquanto contribuo, né? Como um momento como esse. Algumas vezes eu já vim para a disciplina de animação do professor Marcos Butini, do curso de cinema. Mas esses convites nos fortalecem nas nossas caminhadas. Só um adendo para finalizar. Agradecer quem escutou até agora, Elaine. Agradecer a toda a equipe aqui do programa O Que Tem Para Hoje, em especial você. E falar assim, acompanhe as redes sociais de Bia Desenha Bia. Meu Instagram hoje é @umapinoia. Quanto aos prêmios que você mencionou no início, né? Eu realizei alguns curtas, contribuí em séries como Os Epifânios, que ainda não ficou pronto. O prêmio, por sua vez, veio para um curta chamado Lá na Frente, que também vale a pena demais vocês conhecerem, que é de Márcio Andrade, mas ele me convidou para corroteirizar com ele, e que conta uma história bem interessante para falar sobre também uma família não convencional, como é que trabalha a questão de uma perda, de um aborto espontâneo com a criança que estava esperando seu irmãozinho. Então, também podem seguir lá na frente BR. Tem ganhado alguns prêmios de roteiro e eu fico muito feliz por isso. Obrigada, Calu, por compartilhar essas notícias boas aqui conosco. Então, esta edição do Que Tem Para Hoje, do dia 24 de novembro de 2025, foi apresentada por essa pessoa que vos fala, Elaine Oliveira, jornalista, radialista e residente em comunicação popular. Na operação de áudio, contamos com a parceria de Maria Clara Fernandes no streaming do YouTube, Agatha Silva, e supervisão técnica de Igor Cabral e Catarina Polônio. Tu sabia que Isaá, além de cantora, compositora, instrumentista, é dubladora? Sabia não? Agora tu já sabe. É de Isaá a voz de Dona Rafaela, mãe da personagem principal da animação pernambucana Bia Desenha. A gente falou sobre ela aqui na conversa com Calô Pacheco, a pernambucana idealizadora, né, na nossa conversa. Então, simbora ouvir o interprograma produzido por Catarina Polônio. Cheiro no coração e até breve. Isaar Maria de França Santos, mais conhecida como Isaar França ou somente Isaar. Ela nasceu e cresceu no bairro de Jardim, São Paulo. Seus avós moravam na Mangueira e na Mostardinha, então ela cresceu nos subúrbios do Recife. Foi estudante de comunicação com habilitação em rádio e TV e tomou coragem para se dedicar à música. Estamos ouvindo Satuba com a comadre Florzinha. A música está no disco homônimo lançado em 1999. Quem canta Satuba é Isaar, que começou sua carreira artística no grupo feminino, com o qual chegou a gravar 2 discos. Isaar também fez parte da Orquestra Santa Massa com DJ Dolores, que a gente escuta agora com a música Sentado na Beira do Rio. Esperando a sujeira passar.
integrar com Madre Fulozinha, a Orquestra Santa Massa e o projeto de J. Dolores e Aparelhagem, Isaar França foi brincante do maracatu Piaba de Ouro, em Olinda. A influência das manifestações populares, da música de terreiro e da mistureba característica do movimento mangue é bem presente na obra da artista. A gente ouve agora Anum Azul, música que está no primeiro disco de Isaar França, lançado em 2006, chamado Azul Claro. Anum azul, menino prendeu, chorou, ninguém viu minha barca virar. Anum azul, menino prendeu, chorou, ninguém viu minha barca virar. Se a senhora puder vir aqui me rezar, não posso ficar longe do meu valor, que eu não tenho anel nem pulseira, mas o meu coração quer aprender a gingar. Caminho da Tarde é uma faixa do segundo álbum solo de Isaar França. O disco se chama Copo de Espuma e foi lançado em 2009. É no caminho da tarde, tarde entardecer. É no caminho da tarde que eu vou me perder. É no caminho da tarde, tarde entardecer. É no caminho da tarde que eu vou me perder. Beira de mar que já vai dar 6 horas. Beira de mar que já vai dar 6 horas. Beira de mar que já vai dar 6 horas. 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 Casa Vazia é uma canção que está no terceiro álbum solo de Isaar, chamado De Todo Calor, e que foi lançado em 2014. Deixei a casa vazia, com tudo que tinha lá. A estante que não carregava mais nada. A sala de estar que a gente nunca estava. Deixei os quartos cheios de lembranças que eu joguei no mar. E o quintal florido que eu tive até pena de deixar. O massa de Isaar é que ela é da galera, tem parceria com artistas de várias vertentes, de áreas diferentes, e por isso ela sempre está se reinventando. Na música Casa Vazia, a gente percebe a influência da música de Fernando Catatal, cearense da banda Cidadão Instigado. Também tem o frescor da música olindense, a suavidade e força do naipe de metais. Presta sua atenção em Casa Vazia. Mas quem quiser levantar poeira, deixa. Acho melhor deixar a chuva passar. E o que foi nem foi, pareceu brincadeira. Vou levantar minha bandeira em outro lugar. Mas quem quiser levantar poeira, deixa. Acho melhor deixar a chuva passar. E o que foi nem foi, pareceu brincadeira. Vou levantar minha bandeira em outro lugar. Vou levantar minha bandeira em outro lugar. Vou levantar minha bandeira em outro lugar. Deixei. Bia Láctea. Último dia de aula, dona Bia. Tchau, tchau, mãe.
Epa! Cadê o uniforme? Ai, muito ligada a senhora, viu, dona Rafaela? Cada novidade dessa menina. Isaar França, cantora, compositora, instrumentista e dubladora, sabia? É de Isaar a voz da Dona Rafaela, mãe da personagem principal da animação pernambucana Bia Desenha, que a gente ouviu um trechinho. Cantei pra você, contei as ondas do mar, troquei o sapato, na sala fui me deitar. Você apareceu, água demais enxugou em mim. Nunca mais desapareça, nunca mais diga que me esqueça. Nunca mais desapareça, nunca mais diga que me esqueça. Nunca Mais Desapareça é a canção que abre o álbum Todo Calor de 2014. A música é uma parceria de Isaar França com Lito Viana. Nunca Mais Desapareça lembra as baladas de Reginaldo Rossi, Odair José e daquele brega raiz que o recifense tanto gosta. Água demais enxugou em mim. Nunca mais desapareça, nunca mais diga que me esqueça. Nunca mais desapareça, nunca mais diga que me esqueça. Uma festa foi você, surgir assim na minha cabeça. Coração fazendo um passo de alegria, porque volto a te ver. Sorridente cantarolando essa canção que eu fiz pra você. Cantei pra você, contei as ondas do mar, troquei o sapato, na sala fui me deitar. Você apareceu, água demais enxugou